Eu estou ao vivo agora pelo meu canal no YouTube.
Atenção, concurseiros, professor Guilherme Matos aqui, seu professor de Direito Administrativo, certo? Pergunto para vocês, o áudio tá bacana, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá tendo algum problema? Me dê um feedback aí, pra gente começar de fato nossa primeira parte da nossa aula de hoje, sobre atos administrativos. Tá tudo tranquilo? Me dê um feedback aí no chat, por favor. Pra gente começar. Tudo tranquilo? Tranquilo? Tudo certo? Beleza. Então bora lá. Pra quem não me conhece, sou o professor Guilherme Matos. Sou professor aqui do estado do Piauí. Mais especificamente, estou falando aqui da cidade de Picos. Sou policial militar do estado do Piauí também. Tenho algumas aprovações em concursos públicos. Entre elas, eu tenho 2 primeiros lugares. Eu tenho um primeiro lugar para a PMPI 2017 e tenho um primeiro lugar também para o concurso da Prefeitura de Itainópolis, que é uma cidade aqui pertinho, anos de 2017 e 2019, respectivamente, essas aprovações. Tenho uma aprovação já nesse ano de 2022, fiquei em 4º lugar para o concurso de cabos da Polícia Militar do estado do Piauí. É um concurso interno muito concorrido, onde existe a possibilidade de progressão pelo mérito intelectual, e eu consegui também essa aprovação, certo? Então, eu já venho trabalhando com concursos públicos há um bom tempo, desde 2018 mais ou menos, certo? Sou professor normalmente de disciplinas de legislação institucional, legislação específica, relacionados basicamente ao militarismo, polícia civil, carreiras policiais no geral. E agora eu estou enveredando nessa parte mais de direito, relacionado ao direito penal, direito processual penal, direito administrativo, que é uma das minhas paixões, onde eu tenho uma certa familiaridade e eu gosto muito dessa disciplina. E aí, por causa disso, recebi o convite do Especificando Concursos para a gente trabalhar nessa semana gratuita de conteúdos para o concurso da PM Bahia, a disciplina de Direito Administrativo. E eu escolhi, sendo inteligente, um conteúdo que englobasse mais de um concurso específico. Que concurso é esse, Guilherme? O assunto relacionado a atos administrativos. O assunto relacionado a atos administrativos, esse assunto que vai servir tanto para PM Bahia, como para a Polícia Civil, como também para o INSS, como também para outros concursos que estão prestes a acontecer a nível de Brasil, certo? Bombeiro, tudo isso serve, tudo isso vai ser aproveitado no nosso encontro de hoje. Tranquilo? Então, a gente vai basicamente percorrer todos esses assuntos. Nós iremos falar sobre o que, Guilherme? Nessa parte de atos administrativos, que é uma lei muito grande, é um assunto, aliás, muito grande, onde você vai percorrer por determinados passos ou determinados degraus até complementá-lo, e em 1 hora, que é o tempo disponível que nós temos aqui, infelizmente nós não vamos conseguir percorrer totalmente com o grande número de detalhes possíveis. Mas a gente vai conseguir falar alguns pontos muito importantes. Nós iremos falar sobre algumas classificações introdutórias. Depois nós iremos falar dos elementos dos atos administrativos, que são considerados requisitos de validade. Depois a gente vai falar de algumas características dos atos administrativos. E por fim, a gente fala quais são as espécies de ato administrativo. Findando isso, a gente vai responder 5 questões para vocês virem que não tem muito segredo. É tudo o que eu falei aqui nos pontos mais importantes, vocês vão ver que cai em prova e você acerta sem nenhum problema. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa brincadeira sobre o assunto atos administrativos. Tá certo? Então, como vocês já sabem, sou o professor Guilherme Matos, sou seu professor de legislação institucional, legislação específica e agora de direito administrativo. Tá certo? Então, vou só procurar aqui minha caneta, onde é que ela tá? Aqui, encontrei.
pegar minha canetinha aqui. E como vocês já sabem, essa é a semana gratuita para o concurso da PM Bahia. Nós iremos trabalhar direito administrativo, mais especificamente atos administrativos. Tranquilo? Sou o professor Guilherme Matos e a gente vai começar de fato o nosso conteúdo. Bora lá! Primeiro ponto que nós devemos saber. Guilherme do céu. Todo ato da administração pública é um ato administrativo? Você já vai responder o seguinte: todo ato da administração pública não é um ato administrativo. Tá certo? Não é por quê, Guilherme? Porque atos administrativos são aqueles atos onde o poder público manifesta sua vontade de forma unilateral. O que é isso, Guilherme? É que o particular não precisa autorizar o poder público fazer determinado ato administrativo, não. Aqui, o poder público está prevalecendo sobre aqueles dois princípios basilares que estão previstos na base do direito administrativo. Que princípios basilares são esses, Guilherme? Indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público sobre o privado. Então, atos administrativos são aqueles feitos pelo poder público de forma unilateral, onde esse poder público ele prevalece da sua função de direito público, agindo sempre com superioridade. Pega o princípio da supremacia do interesse público, que existe uma relação vertical entre o poder público e o particular, e aplica na prática quando você vai exercer, quando você vai praticar um determinado ato administrativo. Beleza? Esse danado. Quem é que faz esse ato administrativo? Lembrar que a própria administração pública, ela faz o ato administrativo, e lembrem também que esses atos administrativos podem ser praticados por particulares no exercício da função administrativa. Guilherme, mas atos administrativos é uma manifestação unilateral de vontade da própria administração pública agindo com superioridade, agindo com personalidade jurídica de direito público. O particular, no exercício da função administrativa, vai poder praticar um ato administrativo? Vai sim. Quando ele estiver exercendo sua função administrativa com essa personalidade jurídica de direito público. Me dá um exemplo, Guilherme, aqueles concessionários de serviços públicos, que é como se fosse uma espécie de poder público, de forma indireta, suas funções. Aquelas concessionárias, por exemplo, a gente vê muito em pedágio, a gente vê muito na ponte Rio-Niterói, naquele pedágio bem no meio dela. Aqueles particulares que estão exercendo a função administrativa, prevalecendo, agindo com superioridade em relação aos demais particulares, eles estão agindo com personalidade jurídica de direito público e, consequentemente, eles podem praticar atos administrativos. Tranquilo? De boa? Entenderam até aqui? De boa, Guilherme. Então, mas esses atos administrativos, Guilherme, eles são feitos de duas formas, não são? Ou pelos três poderes. Sim, são exercidos pelos três poderes, mas eles são feitos de forma atípica ou de forma típica. O que é que isso quer dizer, Guilherme? Quer dizer o seguinte, que em regra, a função essencial para praticar os atos administrativos
cabe ao poder executivo, de forma típica. Mas não quer dizer que os outros dois poderes não podem praticar atos administrativos. Agora, quando esses outros poderes estão na prática de atos administrativos, eles estão exercendo suas funções de forma atípica. Atípica. Então lembra que essas funções, a prática desses atos administrativos de forma atípica é feita pelo poder legislativo e pelo poder judiciário, e de forma típica, Guilherme, pelo poder executivo. Pelo poder executivo. Certo? Então, prestem atenção em relação a isso. Ato administrativo, manifestação de sua vontade de forma unilateral, agindo com superioridade, agindo com personalidade jurídica de direito público. Esses atos administrativos, eles podem ser praticados pela própria administração pública, mas também por particulares no exercício da função pública. Lembrando que esses particulares devem ter personalidade jurídica de direito público, devem agir com superioridade, onde atos administrativos são feitos de forma típica pelo próprio poder executivo e de forma atípica pelo poder legislativo e do poder judiciário. Lembrando que sempre todos os três poderes podem praticar atos administrativos. Todos os três poderes. Tranquilo? De boa? Até aqui? Posso prosseguir? Então, bora caminhando mais um pouquinho, fazendo aquela velha revisão. Agora, nós iremos trabalhar algumas classificações. Para aí passar para os elementos, depois atributos e por último espécies de atos administrativos. A primeira classificação que nós iremos conversar aqui, é sobre a diferença de ato vinculado e ato discricionário. É a primeira diferença onde a gente vai trabalhar aqui. Primeira diferença, ato vinculado e ato discricionário. Bora lá, Guilherme, me explica direitinho a diferença entre ato vinculado e ato discricionário. Primeira diferença entre ato vinculado e ato discricionário é aqui, ó. Vinculado, você é sem margem de escolha. Aqui, preencher os requisitos, você deve fazer nos exatos limites da lei. Aqui, a administração pública não tem escolha. Por exemplo, você vai tirar uma habilitação para dirigir. Fez toda a parte teórica, fez toda a parte prática, fez a baliza e foi aprovado. A administração pública, ela pode negar essa habilitação se tu tá aprovado? Pode, de jeito nenhum. Ela não é sem margem de escolha. Aqui aconteceu o preenchimento dos requisitos, ó. Preencheu os requisitos, você tem que exercer, ela exerce as funções nos limites da lei. Limites da lei. Aqui não tem margem de escolha, não. Preencher os requisitos, deve fazer as funções ou exerce suas funções nos limites da lei. Não tem margem de escolha. Agora, o discricionário não. O discricionário eu tenho sim margem de escolha. Ele diz desse jeito lá na Lei 8.112 ou no Estatuto que rege os servidores públicos e civis, que a suspensão do servidor público quando aplicar a penalidade é até 90 dias. Então eu tenho uma margem de escolha. É até 90 dias. Eu posso aplicar 10 dias, 15,
30, 50, 80, posso chegar até 90 dias. Eu tenho uma margem de escolha. Aqui a gente chama de análise de mérito administrativo. Então, nós estamos analisando a conveniência e a oportunidade. Nós estamos analisando isso. Conveniência e oportunidade. Se é conveniente eu aplicar 90 dias, se é oportuno eu aplicar 90 dias, eu posso aplicar. Mas se eu analisar esse mérito administrativo e achar conveniente que eu só preciso aplicar 10 para realmente penalizar aquele servidor público, eu posso também. Porque aqui eu tenho uma certa discricionariedade, eu tenho uma certa margem de escolha. Eu tenho um juízo de conveniência e um juízo de oportunidade. Mas lembrem-se que essa discricionariedade não é de bolo, não. Essa discricionariedade aqui, ela é limitada. Limitada aonde, Guilherme? Limitada na lei. Ela é limitada na lei. Ela é limitada na lei. Mas também essa discricionariedade, ela também tem outro limite. Que limite é esse, Guilherme? Aquele princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. É uma espécie de feios e contrapesos. Força vezes finalidade. Tem essa limitação na discricionariedade. Tanto na lei como nesse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por exemplo, na aplicação de uma penalidade. Tranquilo? Tranquilo, Guilherme. Mas essa discricionariedade, eu preciso também tirar ela de algum lugar. De onde é que é previsto, Guilherme, essa discricionariedade? Onde é que ela é previsto? Onde é que ela é prevista? Também na própria lei. Ela é prevista também na lei. Ela também é prevista na lei. Tá certo? Então, a primeira classificação é sobre o vinculado e o discricionário. Um ato vinculado é aquele ato sem margem de escolha. Aquele ato que, se tu preencher os requisitos, a administração pública exerce as funções nos limites da lei. Diferente do que acontece no discricionário, onde o discricionário existe uma margem de escolha. Essa margem de escolha é limitada na lei, é limitada no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tem previsão legal, e o que é levado em consideração é o mérito administrativo, é o juízo de conveniência, é o juízo de oportunidade para a prática de um determinado ato administrativo. Tranquilo? Primeira classificação de boa. Conseguiram entender tranquilo? Me deem um feedback aí no chat para ver se está de boa. Posso prosseguir? Bora lá. Segunda classificação, Guilherme. Segunda classificação, nós iremos falar sobre atos gerais e atos individuais. Atos gerais e atos individuais. Certo? Beleza, Guilherme. Bora lá. A respeito dos atos gerais, o que é que eu preciso saber? Guilherme, atos gerais é aqueles que visam alcançar destinatários indeterminados. Visam alcançar destinatários indeterminados. Oxê, Guilherme, me dá mais outra característica desse ato geral. É um ato de caráter abstrato. É um ato que tem a característica da discricionariedade. É um ato que é superior aos atos individuais.
Agora tu vai me explicar, Guilherme. Quais são esses atos gerais, Guilherme? São aqueles que visam alcançar todo mundo. Por exemplo, um decreto. O decreto ele não vem com o objetivo de regular pessoas X, Y e Z. Ele visa regular o funcionamento, a fiel execução de todo mundo que circula naquela determinada área. O caráter aqui é abstrato, o caráter aqui é genérico, é para todo mundo. Lembra que os atos gerais visam alcançar determinados destinatários, quase não sai, destinatários indeterminados. O caráter aqui é discricionário, visa todo mundo, por isso que ele prevalece sobre os atos individuais. Por que, Guilherme, que ele vai prevalecer sobre os atos individuais, Guilherme? Pelo simples fato de os individuais terem destinatários determinados. Aqui, os efeitos são concretos. Eu sei quem é que eu quero alcançar. Esses atos aqui podem ser tanto discricionários quanto vinculados. Pode ser tanto discricionários como vinculados. Guilherme, me dá um exemplo de um ato individual. Nomeação. Oxê, Guilherme, espera aí. Individual não é de uma pessoa? Não é isso. Individual que eu estou falando é que eu conheço os destinatários daquele ato. Não quer dizer que eu estou nomeando uma única pessoa. Eu conheço todo mundo que vai ser alcançado naquele ato administrativo. Por isso que eles são classificados como atos individuais, porque os destinatários aqui, eles são determinados. Eu conheço, os efeitos são concretos. Por exemplo, nomeação. Tá certo? A nomeação é um ato individual. Beleza? Tranquilo? Até aqui? De boa, Guilherme. Vamos para mais uma classificação, Guilherme. Eu estou gostando desse negócio. Aqui. Curto e grosso, batendo os pontos mais importantes. Bora para a terceira classificação. Essa é interessante. Eu quero saber o que é um ato simples, o que é um ato complexo e o que é um ato composto. Bora lá, Guilherme, me explica a diferença de um ato simples, um ato complexo e um ato composto. Bora lá. Vamos começar pelo mais fácil, que é o ato simples. O que é uma coisa simples, Guilherme? É um órgão fazendo uma vontade para praticar um ato. É uma coisa simples. É você lembrar só do seguinte, ó. É um órgão. Esse órgão tem uma vontade e eles dois, esse órgão com essa vontade, ele faz um ato. Beleza, simples. Simples, uma coisa simples é eu ter um órgão fazendo uma vontade para fazer um ato. Eu tenho um órgão com vontade aplicando para fazer um somente ato, um único ato. Beleza, eu entendi, Guilherme. Agora bora para o complexo. O complexo é diferente. Aqui eu tenho 2 ou mais órgãos, onde esses órgãos têm uma vontade e esses 2 ou mais órgãos eles praticam um ato. Aí eu chego com o bizu para tu memorizar o ato complexo e diferenciar do ato composto. Normalmente, olha esse finalzinho aqui, ó, exo. Normalmente o ser humano,
quando ele vai fazer um sexo, ele não junta duas ou mais pessoas com uma única vontade para praticar um ato? Não é assim o sexo de hoje em dia? Dois ou mais pessoas com uma vontade para fazer aquele ato sexual. É isso que eles costumam fazer. Então, para eu memorizar o complexo, tu lembra do sexo, que é duas ou mais pessoas se juntando para fazer uma única coisa. Lembra do exo, do sexo. Memorizou? Eu duvido se tu consegue errar questões desse tipo. Vai ter uma questão sobre isso no final, tá certo? Vai ter uma questão disso no final. Mas lembre, o exo lembra do sexo do complexo, que é duas ou mais pessoas, dois ou mais órgãos manifestando uma vontade para fazer um ato. Lembrou disso? Tu não erra questões de prova sobre ato simples, complexo e o composto, Guilherme. E o composto é um órgão com a vontade, uma vontade. Aí vai ter outro órgão aprovando essa vontade do primeiro. E eles dois, eles vão fazer dois atos distintos. Vão fazer dois atos distintos. É um órgão com uma vontade, o outro órgão aprovando, fazendo atos distintos. Tá certo? Beleza, Guilherme. Tem como, Guilherme, tu me falar um exemplo de um ato complexo e de um ato composto, que é o que costuma cair em prova? Lembra do seguinte, ó. Ato complexo, você vai lembrar como exemplo de um ato complexo, você lembra da aposentadoria. Aposentadoria. E o ato composto, você lembra da homologação. Esses dois exemplos aqui costumam cair em prova. Por isso que eu já estou te adiantando. Ato complexo lembra da aposentadoria. Ato composto lembra da homologação. Tá certo? Então, prestem atenção a respeito desses pontos que eu acabei de te falar. E aí, para a gente finalizar essas classificações, que nada mais, nada menos, agora nós iremos fazer uma diferenciação, certo? Nós iremos fazer uma diferenciação entre um ato válido, um ato eficaz e um ato perfeito, tá certo? Então bora lá. Fazer aqui mais um pouquinho e aí a gente entra nos elementos dos atos administrativos. Bora lá. Vamos fazer aqui uma diferença. Que diferença, Guilherme? Um ato perfeito. O que é um ato perfeito? O que é um ato válido? E o que é um ato eficaz? Para eu entender, Guilherme, me fala aí o que é um ato válido, o que é um ato perfeito e o que é um ato eficaz. Bora lá. Primeiro, perfeito. Um ato perfeito é aquele ato que já concluiu seu ciclo. É aquele ato que está pronto. É aquele ato que concluiu seu ciclo. Lembra disso, só disso. É aquele ato que já concluiu seu ciclo. Ato válido, Guilherme, é aquele ato que está conforme a lei. E ato eficaz é aquele ato que está pronto. Pronto para quê? Para produzir seus efeitos. Então, Guilherme, existe a possibilidade de eu ter um ato perfeito, válido e ineficaz? Existe sim. Ele é perfeito por quê, Guilherme? Porque ele já concluiu seu ciclo. Ele é válido por quê? Porque ele está conforme a lei. Mas ele
é ineficaz. Por quê? Porque ele não está pronto. Falta alguma coisa para ele estar pronto para produzir os efeitos dele. Tá certo? Então, existe essa diferença entre ato perfeito, ato válido e ato eficaz. Perfeito, aquele que já concluiu o seu ciclo. Aquele cara que já passou por todos os trâmites legais e vai agora, possivelmente, passar para o exercício. Válido é aquele que está conforme a lei. E eficaz é aquele que está pronto. Pronto para quê? Para produzir seus efeitos. Então, lembra dessas diferenças que você vai conseguir, se possível, acertar questões de prova quando cair sobre esse respectivo assunto. Isso cai, tá? Isso cai também. Tranquilo? Beleza, Guilherme. Agora, nós iremos começar a parte mais interessante ainda desse assunto. Mais interessante por quê, Guilherme? Porque agora nós iremos falar sobre os elementos. Elementos, Guilherme? Sim, os elementos dos atos administrativos. Os elementos, eles podem aparecer em prova também com essa palavra aqui, ó. Requisitos de validade. Requisitos de validade. Só lembra o seguinte, ó. Todo ato administrativo, para acontecer, precisa necessariamente de todos os elementos que nós vamos colocar aqui. Todo ato administrativo, seja ele vinculado, seja ele discricionário, seja ele geral, individual, seja ele simples, complexo, composto, seja ele perfeito, válido, eficaz, todos esses atos precisam desses elementos, desses requisitos de validade para acontecer. Agora, Guilherme, que elementos são esses? Que requisitos de validade são esses, Guilherme? Aí você vai lembrar assim, ó. Co, fi, fo, mo, bi. Co, fi, fo, mo, bi. Co, fi, fo, mo, bi. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Co, fi, fo, mo, bi. Co, fi, fo, mo, bi. Só lembra disso. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós temos esses elementos, nós temos esses requisitos de validade. O primeiro é a competência. Primeiro requisito de validade é a competência. É a atribuição legal. É quem vai fazer aquele ato. Segundo, Guilherme, elemento é a finalidade. Segundo elemento é sempre a finalidade. Guilherme, a finalidade é sempre o quê? O interesse público. Aqui nós estamos indispondo do interesse público. A supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público prevalece sobre o privado. Então, essa finalidade é sempre a prevista em lei. É sempre visando o interesse público. Outro elemento, Guilherme, a forma. A forma, em regra, é escrita, tá? Em regra, a forma é escrita. Mas existe a possibilidade dessa forma acontecer de outros meios. Por exemplo, os agentes de trânsito praticam atos administrativos fazendo o quê? Apitos, gestos. Tudo isso é uma forma de exteriorização de um ato administrativo. O modo, Guilherme, é de motivo. Aqui é a situação fática, a situação jurídica que faz com que eu possa praticar o ato. E por último, o objeto, que é o próprio ato administrativo. Então lembra, ó, COFIFOMOB, COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB, COFIFOMOB, lembrou, COFIFOMOB, elementos que são requisitos de validade que todos os atos administrativos devem possuir. Aqui ela é